Começa agora o quadro Explique Direito, com Amanda Sueli. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós trouxemos um tema muito importante, com muito foco nesse mês de outubro, que é o direito das mulheres com câncer de mama. Acima de tudo, a gente traz aqui sobre o autocuidado. E isso nós vamos falar um pouquinho durante o programa, durante o quadro Explique Direito. Primeiramente, vamos começar sobre os direitos previdenciários das mulheres que têm neoplasia maligna, que é o câncer de mama. Primeiro deles é auxílio-doença, que hoje nós chamamos de auxílio por incapacidade temporária. Os requisitos são qualidade de segurado, ou seja, aquela mulher que descobriu ter o câncer de mama, ela tem que estar contribuindo para o INSS nesse momento, tá? Então, ela precisa ou estar com carteira assinada, ou ela precisa estar contribuindo como facultativo, como individual. Tem que demonstrar também a incapacidade, e essa incapacidade consegue demonstrar através de laudos médicos, através dos exames, todos os procedimentos médicos que ela conseguir pegar. A carência é um dos requisitos para o auxílio-doença, que tem que ter no mínimo 12 meses de contribuição. Mas no caso da neoplasia maligna do câncer de mama, não é necessário a carência, ela é dispensada, porque se trata de uma doença grave. E nós temos na lei um rol de doenças graves em que não precisa comprovar carência, porém precisa estar com a qualidade de segurado. Ou seja, precisa estar trabalhando com carteira assinada, com as suas contribuições em dia, ou, como eu disse, recolher como facultativo, como MEI, todas essas categorias que enquadram como qualidade de segurado. Ou ainda o período de graça, em que aquela pessoa não está mais trabalhando, não está mais contribuindo, mas aquela pessoa ainda está com essa cobertura do INSS. Logo em seguida, nós temos aí a aposentadoria por invalidez, que hoje nós chamamos de aposentadoria por incapacidade permanente. O auxílio-doença, ele tem que ter uma comprovação de que aquela pessoa está incapacitada para o trabalho por mais de 15 dias. E isso é comprovado através dos atestados médicos, laudos médicos, como eu já especifiquei. A aposentadoria por invalidez é quando o perito do INSS e os médicos, eles analisam, avaliam que de fato não tem mais condições daquela mulher, daquela segurada voltar às suas atividades laborativas. Então é concedida a aposentadoria por invalidez, que hoje nós chamamos de aposentadoria por incapacidade permanente, e com isso, se aquela segurada recebe aposentadoria por invalidez e não tem condições de fazer as suas atividades sozinha, como, por exemplo, ir receber o dinheiro no banco, ou resolver coisas da vida habitual mesmo. Então, essa pessoa tem direito a um adicional de 25%. A partir do momento em que começa a receber essa aposentadoria por invalidez, faz esse requerimento no INSS, faz uma nova perícia, e esse adicional de 25% é concedido. E para aquelas pessoas que não contribuem para o INSS, não estão com a qualidade de segurado e não estão também no período de graça, essas pessoas têm direito a receber BPC-LOAS, que é um benefício assistencial. O que acontece? Tem alguns requisitos que configuram BPC-LOAS. Essa pessoa pode se enquadrar como na categoria de deficiência, e demonstrar que essa doença não permite que a pessoa viva em igualdade de condições com a sociedade. Essa pessoa realmente não tem condições de voltar ao trabalho, por isso não tem condições de ter a sua renda. E a renda, um outro requisito é que a renda da família, a renda per capita, seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Isso é muito discutido na justiça também, porque esse valor realmente é muito relativo. Algumas dessas pessoas têm muita despesa com alguns medicamentos específicos, alimentação específica, algo nesse sentido. E a despesa para cobrir esses custos, o valor que sobra no final para que essa pessoa consiga se manter durante o mês juntamente com a sua família, extrapola esse percentual.
Então, por isso que tem que ser analisado caso a caso. E também, para conseguir receber esse benefício assistencial, tem que estar cadastrado no CAD único e manter essa atualização, tá? Com relação ainda ao BPC, tem que comprovar a incapacidade por, no mínimo, 2 anos, que é o que chama de incapacidade a longo prazo. Então, se essa segurada, aliás, não é segurada por receber BPC-LOAS, mas se essa pessoa que está com câncer de mama consegue um laudo médico desde a data em que ela conseguiu detectar a doença e está fazendo tratamento, o médico vai emitir um laudo afastando, e se essa pessoa não tiver qualidade de segurada e tiver esse laudo com afastamento por mais de 2 anos ou de 2 anos, ela consegue também esse benefício. Saindo da área previdenciária, nós temos aí os benefícios trabalhistas, tá? 3 dias de folga por ano para as pessoas que têm câncer de mama. Por quê? A CLT, no artigo 473, estabelece que quem tiver câncer pode se ausentar por até 3 dias a cada 12 meses para poder fazer tratamentos preventivos, desde que seja devidamente comprovado. Então, se você trabalha de carteira assinada, não está em gozo de auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, porque você está em tratamento ou já se tratou, mas precisa fazer esses exames periódicos para detectar se realmente não possui mais o câncer de mama. Então, você tem até 3 dias de folga para pegar atestados e comprovar diante da empresa que você precisa se afastar naquele dia para poder fazer os seus exames, tá? Quem tem câncer de mama também tem alguns outros benefícios, como, por exemplo, sacar o FGTS, tanto de contas inativas como de contas ativas, ou seja, aquelas em que a carteira de trabalho está ativa, aquele contrato de trabalho está ativo e você está recebendo, os depósitos de FGTS estão sendo depositados, então estão sendo recolhidos. Então, pode sacar o FGTS, PIS/PASEP também, e comprovar, mas para sacar o PIS/PASEP precisa comprovar que o câncer é sintomático, ou seja, que há a incapacidade e que a pessoa está em tratamento por causa dos efeitos da doença ou por causa dos efeitos colaterais do tratamento. Esses valores, eles são liberados exatamente porque, às vezes, essas pessoas precisam de algum tratamento específico, alguma alimentação específica, e esses valores servem exatamente para ajudar nesse período em que é tão difícil, esse tratamento é longo, né? Isenção e restituição do imposto de renda para aquelas pessoas portadoras de câncer de mama que são aposentadas e pensionistas do INSS. Se você recebe aposentadoria, se você recebe pensão por morte do INSS, você pode procurar a Receita Federal e pedir a isenção do imposto de renda. E caso esses valores já tenham sido pagos, você pode pedir também a restituição. Você vai na Receita Federal, pega esse formulário e leva também para o INSS para que parem de fazer esses descontos na sua aposentadoria, na sua pensão. Tem também o benefício de compra de veículo adaptado. Algumas dessas pessoas precisam de veículo de carro automático ou algo nesse sentido para conseguir continuar a sua vida normalmente. E, decorrente da doença, acabou agravando alguma situação e essa pessoa realmente precisa desse veículo automático. Então, há isenção de impostos como ICMS, IPI e IPVA. Também com relação ao financiamento imobiliário. Se você financiou um imóvel e depois desse financiamento, isso é bem importante, é somente depois que esse financiamento já foi concedido, você descobre que possui câncer de mama. Você pode se dirigir até o local em que você fez o financiamento e requerer a quitação do financiamento. É importante que você demonstre que, decorrente do câncer de mama, você adquiriu uma invalidez total e permanente. Então, assim, o seguro desses financiamentos, ele já prevê uma cláusula em que, nesses casos de invalidez ou falecimento da pessoa, há a quitação do financiamento imobiliário. Temos também, em alguns municípios, em alguns estados, municípios, em algumas cidades,
o transporte coletivo gratuito para essas pessoas. Então, é necessário verificar na Lei Orgânica Municipal se há essa previsão. Cirurgia de reconstrução mamária, fornecido pelo SUS também. No momento, se for necessário, decorrente do tratamento, retirar as mamas ou uma das mamas, então o SUS também faz essa cirurgia de reconstrução. Temos também 2 leis bem específicas que acredito que muita gente não tenha conhecimento sobre elas. Uma, ela é de 2012, que é a Lei dos 60 dias. É a Lei número 12.732 de 2012. Essa Lei dos 60 dias especifica que, dentro de 60 dias após o conhecimento de que aquela pessoa tem câncer de mama, em até 60 dias tem que acontecer o primeiro tratamento no SUS, de forma muito célere, o primeiro tratamento. E aí veio em 2019 uma outra lei para acrescentar nessa Lei dos 60 dias, que é a Lei dos 30 dias. É a Lei número 13.896 de 2019. A partir do momento em que há suspeita de câncer de mama, os exames para confirmar o diagnóstico devem ser feitos em até 30 dias. Então, o primeiro tratamento tem que ser feito em até 60 dias e os exames para confirmar, como por exemplo, a biópsia, ela tem que ser feita em até 30 dias. Então, a Lei dos 30 dias veio para complementar a Lei dos 60 dias. Para finalizar aqui com vocês, eu trago uma autorreflexão. Essa situação do câncer de mama traz para todas as mulheres o autocuidado. O autocuidado de que cada uma faça seus exames periodicamente, para verificar se há alguma doença, fazer tratamento mesmo. E quando eu falo de autocuidado, não é somente esses exames, falo também de, se não está se sentindo bem mentalmente, procura um psicólogo, né? O SUS fornece psicólogo, psiquiatra. E o autocuidado que eu falo vem também junto com você cuidar de você com relação a sua fisionomia, o seu externo. Tirem um tempo para vocês, mulheres. Pintem a unha, façam cabelo, cuidem de vocês. O autocuidado envolve tudo isso. Então, é de extrema importância que vocês se cuidem. Vocês são especiais, nós somos especiais. Álvaro? Muito bem, ótimo, muito boa explicação. Eu acho que foi altamente explicativo. As pessoas, eu acho que entenderam bastante, mas como sempre eu fico com algumas dúvidas ou quero levantar alguma pergunta que possa ajudar as pessoas que estão em casa nos acompanhando. Sobre o auxílio-doença, pelo que eu percebi na sua explicação, ele é provisório, né? Ele pode durar o tempo que for necessário. Como é que as pessoas fazem essa renovação? Isso. Álvaro, o que acontece é o seguinte, os médicos, eles emitem atestados e laudos especificando que aquela mulher é portadora de neoplasia maligna, a CID, coloca o CRM dele e especifica por quanto tempo ela precisa ficar afastada das suas atividades para poder fazer o tratamento. Então, geralmente, coloca no atestado afastamento por 6 meses. E aí, quando acaba esse período em que a mulher já conseguiu receber esse benefício do auxílio-doença, ela retorna para o médico, caso ela não tenha conseguido a cura ainda, o tratamento precise se prolongar. Ela vai até o médico, faz novos exames e ele emite um novo laudo com mais um período. E aí ela volta para o INSS e pede a prorrogação. Então, cada caso é um caso, Exato. Então não tem um prazo determinado. Depende de cada um, de como cada um está conseguindo enfrentar, como é que cada um está conseguindo desenvolver o tratamento. Isso, por isso que é tão importante orientar essa lei dos 60 dias e a lei dos 30 dias para que seja diagnosticado com antecedência, para que o tratamento comece antes. Porque se essa mulher descobre essa doença quando ela já está um pouco mais grave, então realmente os atestados médicos vão ser com relação à incapacidade permanente. E a cura vai ser muito mais difícil, né? É uma coisa que a gente tem que trabalhar isso antes, porque aí tem cura. Depois que está avançado, a coisa fica muito mais difícil. Isso. Eu vi a senhora falando aí de 3 dias de folga no ano. É muito pouco, não, doutora?
Isso, Álvaro. Ainda assim, foi uma conquista muito grande para as mulheres, para as pessoas que tratam de câncer, ainda assim foi. Mas sim, é pouco. 3 dias de afastamento para tratar, para fazer exames. No ano, só 3 dias. 3 dias. Aí você imagina que na maioria das cidades não tem os equipamentos, a pessoa tem que se deslocar muitas vezes para a capital ou para uma cidade polo para poder fazer esses exames, né? Complicado. Então, 3 dias em 12 meses, eu acho muito pouco, não sei se deveriam aí trabalhar para que isso aumentasse. Outra dúvida que eu fiquei, porque a gente fala muito câncer de mama nas mulheres, mas também existe câncer de mama nos homens. Eles também têm o mesmo direito? Mesmos direitos, Álvaro. A gente fala muito em câncer de mama porque realmente é uma doença em que acomete mais mulheres, né? E o autocuidado realmente com as mulheres tem que ser bem mais intenso. Por isso, há essas campanhas de Outubro Rosa. Mas para homens também, o mesmo direito. Todas essas leis, tudo que foi falado aqui também Isso. serve para o homem que Exato. teve caso, que tem ou que teve câncer de mama. Exato, porque se enquadra na neoplasia maligna. E aí também ele tem os mesmos direitos. Certo. Doutora, como fazer com que essas leis funcionem? O que é que a gente vê na maioria dos municípios alagoanos, eu acho que brasileiros de um modo geral? Você pede um exame, às vezes não é nem um exame tão complicado, e você não consegue fazer esse exame em 3 meses, 4 meses, 6 meses. Tem exames, eu sei porque eu recebo muitas reclamações aqui, a gente recebe muitas pessoas. Já teve exames que, quando veio a aprovação do exame, a pessoa já tinha morrido. Então, como fazer valer essas leis dos 60 dias, que é importantíssimo porque vai salvar vidas, dos 30 dias, que também é importantíssimo? Como é que faz? Se você deu entrada, você está precisando e não foi atendido pelo SUS, Secretaria de Saúde não encaminhou, não sei, a culpa eu não sei de quem é. Mas o que é que essa pessoa pode fazer? O que eu aconselho que essas pessoas façam nesse sentido? Vocês agora já conhecem o direito de vocês, então vocês podem sempre pleitear. Como a doutora Tássia sempre falou, informação é poder. Então, se vocês descobrir o câncer de mama, sabe dessas leis, sabe que tem que ter o primeiro exame, a primeira confirmação, biópsia em até 30 dias, sabe que tem essa lei dos 60 dias, procura primeiro resolver administrativamente, procura a Secretaria Municipal da Saúde, procura resolver administrativo. Não conseguiu de forma alguma, isso é urgência. Então, procura os meios judiciais. Tá? Procura a Defensoria Pública para que eles façam uma ação de tutela de urgência para que isso seja concedido em liminar. Tá? E geralmente é atendido, né? Isso. Geralmente é atendido, porque está na lei. Exato. Ou Defensoria Pública ou um advogado de sua confiança especialista nisso. Procura e aí eles vão entrar, o advogado ou a Defensoria vai entrar com esse processo pedindo em caráter liminar, tutela de urgência para que seja concedido. Então, como a doutora Tássia diz, né? Lute pelos seus direitos. Lute. Então, se existe a lei, vamos buscar para que ela seja usada, para que seja de utilidade, porque ela vai salvar vidas, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, exatamente. Tá aí, doutora, mais uma vez, muito obrigado, foi muito boa a participação. A gente encerra, né? Próxima semana, já não estamos mais em outubro, né? Já vai ser novembro azul, mas a gente encerra com chave de ouro com essa participação sua, dando essas orientações. Muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos. Muito bem. Próxima sexta-feira, estamos juntos mais uma vez. Estamos aqui. Né? Muito bem. Olha, agora são 8h12. A gente vai para o nosso próximo intervalo. Meu amigo